E se eu te disser que é possível você ser praticamente invencível? Vem comigo que eu vou te mostrar que são os seus erros e defeitos que vão fazer isso acontecer. Meninas, seja bem-vindo ao Lição Nerd. Esse é o canal onde você aprende lições valiosas para sua vida com as histórias que você já ama. E esse mês de outubro é todo dedicado a Boku no Hero Academia, as lições fantásticas que a gente tem para aprender com esse anime maravilhoso, que essa quarta temporada estreou e com certeza vai ser a melhor até o momento, tá? Pelo menos pra mim, que leu o mangá, já achei fantástico. Eu espero que a adaptação seja tão boa quanto a história do mangá. É o que nós esperamos, não é verdade? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também aqui em algum card a playlist com todas as outras lições baseadas em Boku no Hero nas últimas semanas. Hoje é a última lição baseada em Boku no Hero e eu trouxe, digamos que o carinha que é considerado o segundo protagonista dessa série. Mirio Togata e a sua individualidade insana e fora do normal. O mais legal disso tudo é que todos os alunos enfrentaram ele sozinho, né? Ele se enfrentou todos os alunos da turma sozinho e deu um pau em todos eles. Claro que, vamos lá, né? Bakugou e Todoroki não estavam participando, então a gente nunca vai saber se ele conseguiria também derrotar se esses dois estivessem na ativa. Não menosprezando os outros, mas eles dois têm uma noção de ataque e de luta muito mais forte do que os outros. Midoriya também não fica tão atrás, e ele sozinho, ele quase conseguiu acertar o Mirio, mas será que se Todoroki e Bakugou estivessem junto ali com ele, conseguiriam então pelo menos acertar um pouquinho que seja o Mirio Togata? E aí a turma ficou surpreendida, dizendo que não valia porque a individualidade dele era invencível, porque aquilo era insano, né? Porque, ai meu Deus, esse cara ele é perfeito, é invencível e tal. E cara, não é que ele é invencível. A habilidade dele, a individualidade dele, na verdade, é uma merda. Só que ele conseguiu, não que é uma merda, né? Mas assim, é muito difícil, tem muitos defeitos. E ele conseguiu o grande, digamos assim, a grande coisa que tem que ser reconhecida em Mirio Togata não é a individualidade dele, mas sim como ele conseguiu transformar essa individualidade em uma individualidade fantástica. A individualidade de Mirio era um problema sério pra ele, porque se você não viu o último episódio da última temporada, ele explica que a dificuldade para ele usar ela é muito grande. Ele precisa ter coordenação, porque a individualidade dele é ele passar pelas coisas. E tudo passa por ele, tudo mesmo. Ele não consegue respirar enquanto a individualidade dele tá ativa, porque o ar passa e não entra nos pulmões. Ele não consegue enxergar, porque a luz passa e o cérebro não consegue captar. Ele não fica fixo num lugar, ele vai caindo no infinito para sempre. Então, cara, é muito difícil, é muito complicado. O próprio Miner tá lá falando que ele ficaria aterrorizado se uma coisa dessas acontecesse com ele. E, de fato, cara, é muito complicado. Como ele fala, pode ser legal passar por paredes, né? Mas ele não passa simplesmente por paredes. É legal porque, por exemplo, é uma coisa que eu não me lembro que se explicaram bem em X-Men quando tinha lá a menininha que atravessava paredes, que eu esqueci o nome dela. Só que eles explicam em detalhes, cara, pra ele ativar a individualidade dele pra atravessar a parede, ele primeiro precisa ativar um braço, depois o corpo, depois o outro braço, uma perna, depois outra perna, porque se não, ele simplesmente não atravessa a parede, ele vai cair se ele ativar o corpo dele todo, assim como as roupas dele caem também. Então era um problema, um desafio grande. Ele não desistiu. Ele trabalhou pra caramba pra que essa individualidade fosse bem utilizada. E é tão bem utilizada que ele praticamente consegue também fazer teletransporte. Quase isso. E isso, obviamente, despertou o interesse de Midoriya, porque ele também tem lá a sua habilidade, que foi passada pelo All-Might, que causa grandes problemas pra ele, por ele não conseguir usar, pelo corpo dele ainda não conseguir se adaptar àquilo tudo. Então ele sabe que ele precisa também desse tipo de mentalidade, desse tipo de estratégia de treinamento, para conseguir fazer com que os erros, trabalhar justamente nos erros e defeitos, para que ele fique cada vez melhor do que ele era antes. Eu vou dar um exemplo na vida real disso, aplicado à minha vida, mas antes disso, eu já vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal,
compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que eles também aprendam a transformar os defeitos, os problemas e os erros deles em soluções fantásticas e para que todo mundo evolua, tipo Pokémon. Contando aqui na real, minha dislexia me fazia ter muitos problemas. Imagina eu, quando descobri que queria ser escritora, eu queria muito ser escritora, simplesmente ter tantos erros para escrever, não conseguir escrever direito, sabe? Vários problemas. Só que você acha que eu desisti? Não. Sim, por um tempo eu fiquei muito triste, chateada, porque somos humanos, todos nós ficamos assim. Entretanto, eu fiz com que isso fosse, talvez, uma das minhas maiores forças. Por quê? Como a dislexia, eu esquecia como se escrevia as coisas, eu tive que aprender mais palavras que fossem fáceis para eu gravar e escrever. Então, às vezes, nas redações era bem legal, porque, quer dizer, depois, né, de um tempo, passou a ser legal. Porque se eu não sabia como escrever tal palavra, eu pensava em quais outras palavras poderia dar o mesmo sentido. Então, eu me tornei uma pessoa mais completa de vocabulário, porque se eu não pudesse falar ou escrever daquele jeito, eu ia procurar outro. E isso começou a treinar meu cérebro para achar sempre uma maneira diferente de me comunicar. Então, eu consigo hoje ter um leque um pouco maior de palavras, de vocabulário, justamente por essa questão de eu sempre ter que ficar pensando, tipo, eu não sei, não lembro como se escreve assim, mas se eu escrever desse jeito, dessa outra palavra, dá o mesmo sentido. Eu tinha que aprender de forma diferente. Eu tinha que achar os meios para os quais eu tinha que aprender. Eu não aprendia da mesma forma que as outras pessoas aprendiam e foi assim, a duras penas que eu entendi isso. Mas para mim, a sorte, sempre foi muito automático para mim buscar outros meios de aprender. Na sala de aula eu não era muito boa prestando atenção nas coisas ou o que o professor falava. Às vezes parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Até que um dia eu percebi que processando aquela informação ali na hora, eu conseguia me dar bem. Por exemplo, se a professora de matemática estivesse explicando uma coisa às vezes mirabolante, eu tentava ali na hora imaginar como aquilo se aplica à minha vida ou que outro exemplo eu poderia aplicar aquilo. Perguntava e se fosse, meu cérebro então gravava aquela informação, mas do jeito que eu aprendia, do jeito que meu cérebro entendia. E assim eu comecei a criar novos métodos de aprender as coisas. O que me facilitou no terceiro ponto, que é, eu sou professora, não só online, mas já fui professora presencial também, e foi daí que surgiu toda essa paixão de ensinar. E é muito legal. Por que as pessoas gostam? Óbvio que às vezes eu posso não agradar todo mundo e isso é normal. Mas muitos dos meus alunos gostam muito de mim. Por quê? Porque eu sou muito legal? Claro que sim, mas não só. Porque eu consigo, da mesma forma que eu tenho dificuldade, então, e fico tentando todos os métodos para eu aprender, né? Tentando imaginar as maneiras com que meu cérebro vai absorver aquela informação, eu também consigo fazer isso para as pessoas. Se você não entendeu de uma maneira, eu vou então achar outro jeito que eu possa te explicar, porque eu adquiri essa habilidade de conseguir passar, comunicar de mais de uma maneira diferente. Então eu sou muito boa com comunicação. Pelo menos a maioria das pessoas, óbvio, às vezes um probleminha de dicção, como agora, travar a língua e tal, porque eu falo mais rápido. Quer dizer, eu penso mais rápido do que eu falo, então às vezes acabo me embolando. Só que para explicar, para ensinar, é muito mais fácil para mim. E as pessoas que aprendem comigo, elas gostam, porque eu falo de um jeito, se uma não entendeu, eu vou falar de outro. E eu sempre vou buscando, vocês podem perceber isso nos vídeos que eu faço, principalmente nos vídeos maiores do Entrelinha, o LNcast. Eu dou um exemplo e acabo dando 2 iguais seguidos. Às vezes pode ser cansativo, mas por que eu faço isso? Porque se a pessoa não entendeu aquele primeiro, ela tem mais 2 outros exemplos parecidos depois para ela conseguir entender e assimilar. Eu não quero que ninguém saia daquele vídeo ou da minha aula sem aprender, só porque não foi daquela maneira. Eu vou dar um jeito de achar outra maneira para te ensinar. Isso me torna uma super sensei. Outro exemplo aqui que a gente pode dar só pra fechar, pra você entender melhor. Ó, vai eu dando vários exemplos pra você entender melhor. Naruto era péssimo com os clones, não é verdade? Era o que fazia ele reprovar na escola, eram os clones das sombras, né? Os clones lá. E que não foi que ele se tornou o especialista em clones. Na verdade, não só especialista, mas parecia que era só isso que ele sabia fazer da vida. É isso, depois o Rasengan. Isso e Rasengan, isso e Rasengan. Enfim, Naruto poderia usar outros jutsus. Mas a gente sempre brinca por conta disso. Mas é legal a gente entender que ele transformou a maior fraqueza dele
e também na maior, sei lá, maior poder que ele tinha, o que ele mais usava. Enfim, você também pode fazer isso de forma prática. Seja dificuldade de aprender, como eu dei o meu exemplo. Busque outras maneiras de aprender e você vai se desenvolver. Ah, dificuldade com canto, então eu preciso aprender a cantar mais e assim eu vou me tornar melhor. Quanto mais você focar nas suas dificuldades para você conseguir sanar aquilo, quanto mais você entender que o problema pode ser a solução, melhor você vai ter. Se você tem um problema com alguma coisa, você se dedicar a resolver aquilo dali, você vai ganhar uma solução fantástica, que é ser melhor do que você era antes. E assim, com certeza você acaba se destacando, tanto quanto o Mirio Togata se destacou. E aí mais pra frente talvez você descubra outras surpresinhas desse cara, que, cara, realmente merece o título de ser o segundo protagonista dessa série. Minasan, encerramos o mês de outubro dedicado a Boku no Hero Academia, mas você pode me seguir nas redes sociais que eu vou ficar sempre comentando tanto os melhores momentos no stories do Instagram e também no feed, assim como eu faço com Black Clover toda quarta-feira. E a gente também vai fazer, eu também vou fazer, de Boku no Hero. Então me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, @jlbaby. Aqui embaixo eu vou deixar vários links com outros conteúdos, principalmente para você que quer aprender a escrever uma boa história, aprender a escrever uma história tão legal quanto as que a gente gosta. Tipo, cara, já pensou você escrevendo uma história tipo igual ou melhor a Boku no Hero? É possível, gente, é totalmente possível, tá? Totalmente. Os links estão aqui embaixo para você começar a fazer isso. Tanto baixar o e-book, quanto tentar participar do GAI, que é o Grupo Aprendiz de Escritor, onde você fica comigo durante 7 dias para aprender a estruturar uma história. Tanto fazendo parte do curso gratuito por tempo limitado da Udemy, que o link também tá aqui embaixo, que é tudo que a pessoa aprende no GAI, só que a única diferença é que no GAI eu tô lá todo dia falando com eles e tal, e no curso você pode deixar suas dúvidas, mas eu vou respondendo assim que der, beleza? Mas ainda assim o conteúdo tá todo lá, então não perde, não atrase a sua escrita só porque você não vai conseguir falar comigo diretamente, na verdade. Então vai lá e já se inscreve no curso, enquanto ainda é grátis. Minasan, encerramos então outubro. Foi muito legal trazer todas essas lições aqui consecutivas de Boku no Hero. Se você gostou, curtiu esse formato, comenta aqui embaixo que outro anime você também gostaria de ver, assim, um mês especial dedicado a ele. Claro que não em todos os meses eu vou fazer isso, mas quem sabe também no próximo mês ou numa próxima estreia de algum outro anime que a gente acompanhe, eu também faço, assim, esse mês dedicado. Comenta aqui embaixo o que você achou, dicas, né, de outros animes e etc. Até animes pra eu assistir também e trazer alguma lição, que eu tô sempre de olho nas suas indicações. Beijo grande e até a próxima!